A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal, nesta terça-feira, para falarmos a respeito de política, do dia a dia, daquilo que acontece para você, brasileiro. Eu quero começar o programa hoje. Muita gente me perguntou a respeito por que eu estava falando em prerrogativa. Está aí. Prerrogativa, foro por prerrogativa de função, o que comumente a gente chama aí de foro privilegiado. Agora, o senador, ex-governador aqui do Paraná, Álvaro Dias, está conclamando nas redes sociais, inclusive com demais senadores, para a votação que vai ter a respeito de 3 matérias, entre elas o foro privilegiado. E por que eu falei em 2 programas aqui a respeito de foro por prerrogativa de função? Porque tem que haver uma separação e tem que haver uma compreensão por parte de todos a respeito de como é que funciona o foro por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado, que na verdade não é foro privilegiado, e a gente vai explicar por quê. É de acordo com a legislação brasileira. Então, muitas pessoas dizem, mas no resto do mundo não tem. Tem sim. Tem sim. A França tem a prerrogativa de função, e tem bastante. Dizem que é só o presidente da República, mas não é. Quando você vai na Constituição Francesa, lá no artigo 68, você pega do 68 ao 68, 2, são 3 artigos, ele é tudo prerrogativa de função. E que se estende não somente ao presidente da República, mas também aos membros de governo. Daí você vai me perguntar, membros de governo, quem membros de governo? Todos os membros de governo nomeados, seja no executivo, no judiciário e no legislativo. Então, quando a gente fala em membros do governo, na França, está se falando. Você vai no 61A, 68.1, e muita gente afirma, né, faz essa comparação, e é muito arriscado você comparar um país com outro. Você pode fazer uma exposição de como funciona cada país, porque as características são diferentes, seja da legislação, da cultura do povo, do modo, da tradição. Né? Então, quando a gente fala, aqui tem 59 mil, quase 60 mil pessoas com foro por prerrogativa de função e tal. E podem até achar que eu estou defendendo o privilégio, mas não é. E eu quero explicar bem o porquê que eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo um alerta a respeito desse posicionamento da tendencialidade da República, onde querem acabar com o foro privilegiado. Todos serão iguais perante a lei, porque a Constituição diz... Não, a Constituição também prevê a prerrogativa dentro do seu texto. O próprio Código Penal lá, fala das variáveis, né, do lugar onde é praticado o delito, da materialidade e, obviamente, da prerrogativa de quem faz. Não é a pessoa. Daí sim é privilégio. A prerrogativa é da função. E a gente tem que dividir isso. Hoje existe o brasileiro pega o celular e acredita em tudo que está escrito dentro da internet e acaba interpretando mal. Então, essa minha palavra, essa explicação desde lá de Platão, por que tinha a prerrogativa da função e tudo, é para que a gente entenda como é que funciona o mecanismo. E que prerrogativa não é só para político. Prerrogativa não é só para político. E às vezes eu vejo crítica de alguns advogados de prerrogativa, sendo que advogado tem prerrogativa.
constitucional, no artigo 133, lá fala da prerrogativa do advogado. Prerrogativa é um instituto da função. A gente não pode confundir com a pessoa. E o que eu estou vendo é toda uma manipulação da sociedade para que se extinga o foro por prerrogativa de função, né? E como se isso fosse resolver o sistema judicial. E vai diminuir a corrupção? Não vai diminuir a corrupção. Eu acho que vai, digamos assim, eu acho que até vai favorecer, dentro de certos locais, né? Que o Brasil é muito grande, pessoal. Eu fico imaginando o término do foro de prerrogativa de função, você passa todos os processos lá, né, para o juiz Jacô, lá de primeira instância, para que ele possa julgar, né? Daí vamos lá, vamos simular algumas coisas aqui. Por exemplo, de repente, um delito cometido pelo governador do estado no interior. Ele está em visita a um determinado local, acontece alguma coisa, ele comete um crime. Eu estou fazendo uma hipótese aqui, e nós temos que trabalhar hipoteticamente, né? Eu pergunto, o juiz local de primeira instância poderá ser pressionado, sim ou não? Me responda isso. É a pergunta que eu faço. O juiz de primeira instância segue uma hierarquia aonde? Né? Dentro do judiciário. Ele passa pela primeira instância, segunda. Aqui não vai nenhum demérito, até pelo contrário, com o juiz ACO, o juiz de primeira instância. Mas ele fica fragilizado diante da figura de um governador do Estado, de um senador da República. Nós temos uma série de mecanismos de funcionamento do Estado que são prerrogativas, são imunidades, são possibilidades que... a possibilidade de pressão de um governador do Estado sobre um juiz de primeira instância é muito maior do que sobre um colegiado de um tribunal. A mesma coisa acontece com o parlamentar. E veja que no Sul é uma situação diferenciada, como eu falei, o Brasil é muito grande. A nossa extensão continental do território faz com que a gente tenha diversidades dentro do próprio país. Eu fico imaginando os processos do Renan Calheiros, né? Senador da República, filho governador, voltando para a primeira instância, para julgamento em primeira instância. Volto a repetir, não que um juiz de primeira instância não tenha capacidade, até pelo contrário, acredito que tenha todo... O problema está na pressão. O problema está em ser uma decisão única. Porque pode ser que na primeira instância eu me depare talvez com uma pessoa não correta dentro do judiciário. Isso tem em toda a profissão. Isso tem em toda a profissão. Tem o mau profissional, tem o bom profissional. Tem o mau médico e tem o bom médico. A exceção das profissões é o mal. A regra é o bom. Mas pode acontecer o mal? Pode. De repente, se deparar com um magistrado que não age corretamente. Isso pode acontecer. Então, este princípio do colegiado eu acho mais interessante no Brasil de hoje. Talvez no futuro, e vejo que talvez num futuro meio distante, onde talvez as nossas tradições, uma mudança cultural, uma mudança permita-nos, numa convenção entre cidadãos, fazer com que isso não haja necessidade. Mas hoje, na minha opinião, em certos casos, existe a necessidade. Existe a necessidade. Quando nós contamos lá atrás dos magistrados, lá da Grécia Antiga, que tinham suas prerrogativas, de Roma Antiga, com as suas prerrogativas, e volto a repetir, países como a França têm,
A Áustria tem. Ontem, inclusive, eu fui ler um artigo sobre a Constituição da Áustria, que é de 1921, mas ela foi revisada em 2008, se não me engano, como a francesa de 50 e poucos, mas foi revisada em 2008 ou 2003, não me recordo. E essas duas constituições têm a prerrogativa de função estampada no seu texto. Então, tem um estudo antigo do Sepúlveda Pertence, que foi ministro do STF, falando a respeito de uma tentativa de um direito comparado, meio breve ali, a respeito de uma decisão que ele tomava sobre foro privilegiado, onde ele trouxe a baila que em outros países também tinha. Mas ele não fez uma coisa tão minuciosa assim. Trouxe simplesmente o caso dos presidentes da República, mas eu, quando me deparei na França ali, fica óbvio. No artigo seguinte ao do presidente da República, os membros do governo. E depois quem o julga. Porque lá na França é diferente do Brasil. O que acontece lá? Tem um tribunal específico para isso. É aí onde está a prerrogativa. E sabe quem julga? Os parlamentares. Os próprios parlamentares julgam, que é o Tribunal de Justiça Constitucional, que são 12 membros do parlamento. Quando fala 12 membros do parlamento, é da Assembleia Nacional e do Senado da França, né? E 3 membros da Corte de Justiça francesa. Né? Então, um vai ser o presidente da Corte, né, que é um juiz, um togado, né, e 2, provavelmente relator e revisor, e daí os 12 membros. É um tribunal, a meu ver, político, de um julgamento político. Então, é uma prerrogativa de função, porque o cidadão comum francês não é julgado por esse tribunal, que se atém somente às questões relativas ao poder público, como na Áustria. Na Áustria também existe um tribunal específico e, inclusive, lá, diferentemente do Brasil e da França, ele não é só no cargo, no exercício do cargo. Se você tiver um delito cometido antes do cargo, este delito para de ser julgado pela primeira, segunda instância lá da Áustria e passa a ser julgado pelo Tribunal Especial. E lá na Áustria, eu estava olhando, tem até a direção de escola, né? Associações escolares, que eles chamam lá na Áustria, né? Com prerrogativa de função. Então, se a gente fizer as contas, deve dar um número também expressivo de prerrogativas de função. E essa prerrogativa, como nós falamos lá atrás, é claro que muitas vezes ela é mal utilizada. E o foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tanto é que nós temos jurisprudências que foram saindo ao longo do tempo e que foram modificando, umas para bem, né, e outras nem tanto. Né? Esta última decisão do Barroso, do 937, lá, que foi uma decisão tomada por ele, que retorna, que fica atrelado somente à função, é o correto. É o correto. Fica somente a função. O cara perdeu o mandato, ou não é mais juiz, ou não é desembargador, volta para a primeira instância. Como aconteceu com diversos processos aí que foram devolvidos à primeira instância. Isso foi efetivamente devolvido para a primeira. Então, quando se fala em prerrogativa de função, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não estamos falando só de político, pessoal. Nós estamos falando do juiz, do desembargador, do presidente da República, né? E eu vi que o Sérgio Moro, um certo tempo, ele foi a favor do término da prerrogativa de função, da extinção da prerrogativa de função. Mudou de opinião, eu não vi mais ele falar. E quando se fala agora, eu não vejo tanta manifestação dele. Porque tem que ver qual é a extensão disso. Eu acho que quem julga, e isso é uma opinião pessoal minha, quem julga tem de ter prerrogativa. Isso, inclusive, e quem julga? Quem julga? O deputado julga. O senador julga. Né? Eles têm
como função, lá na Constituição, é legislar, fiscalizar, administrar quando membro da mesa e julgar quando necessário, que é as CPIs. Né? Então, o magistrado, e quando eu falo magistrado, quem julga, tem que haver prerrogativa para quem julga. É a opinião minha. Ser julgado por um colegiado. O problema aí, volta aqui, né? Porque a impunidade está na sobrecarga do Supremo em julgar. Quando você vai lá, tem um trabalho feito na internet pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo em Números, e onde eles abordam a prerrogativa de função, a demora, e principalmente o mecanismo jurídico que permite de procrastinar as decisões, de ficar ali tocando para frente. E, às vezes, uma vista do Ministério Público Federal, né, um pedido de vista lá do coisa, demora um ano e meio. Então, a duração do processo, é isso que eu digo. Né? Às vezes a gente quer tirar a vaca está com berne, a gente mata a vaca para tirar o berne. E não é por aí o caminho. Né? Talvez um procedimento de aceleração dos processos aumenta. Eu não sei ainda a fórmula, né? Mas eu acredito que a retirada da prerrogativa de função não vai resolver o problema da corrupção. Vem como uma resposta aí, mas não vai. E o programa de quinta-feira, nós vamos falar de previdência também da mesma situação, do ledo engano em que a população cai ao longo do tempo. A única coisa que compensa é que a mentira dura pouco, né? Ela é efêmera, pela própria natureza dela, ela se desmorona ao longo do tempo e se expõe, né? E isso vai acontecer ao longo do tempo, mas não existe satisfação nisso. A satisfação seria se isso não acontecesse. Uma reforma da Previdência como foi feita, que não vai resolver o problema do país, infelizmente. Infelizmente. Nós já dizíamos desde o começo. Hoje o povo está começando a fazer conta e vendo o que efetivamente aconteceu. Mas isso é para o programa de quinta-feira. Hoje nós estamos abordando aqui essa questão da prerrogativa de função e do que pode acontecer com a extinção da prerrogativa. Então, eu tenho preocupação. Não estou condenando a ideia, até porque não tem uma solução em vista. Mas talvez um modelo diferenciado de um tribunal composto, certo, por membros do poder, como acontece na França, que mistura parlamento e judiciário e faz o procedimento e aprecia uma matéria através de um tribunal específico, que só cuida daquilo. Né? Só cuida daquilo. Não sei. Eu só acho, e acredito eu, que nós estamos cometendo um ledo engano em achar que o término da prerrogativa de função, eu acho que vai trazer problemas para o país. Vai trazer mais problemas. Ainda mais no coronelismo, que ainda tem suas marcas, né? E quando eu falo as marcas, muito mais no Nordeste, né? De que vai aquilo... E citei o exemplo do Renan Calheiros. Agora veja a família Charney sendo julgada em primeira instância lá no Maranhão. Né? Vamos começar a refletir a respeito do assunto. Eu acho que tem que ser um colegiado para julgar. Tem que ser um colegiado. Porque o colegiado, tem seu correspondente ali no momento do julgamento. Né? Então, o colegiado de um tribunal talvez, né, seja mais correto nesse momento do que, de repente, voltar para a primeira instância. E todos sabem, né, a situação em que se encontra o país. Eu acho que tínhamos coisa mais importante para cá do que trazer mais confusão à baila. Né? Então, isso é para você refletir
e para você pensar. Poderia ser muito fácil, o Laroca é político, vai atrás do voto, vai dizer que é bom o tal do término do foro. Não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. Eu tenho minha dúvida, né? Por quê? É só estudar a matéria. Só estudar a matéria. Né? Eu quero revocar para a primeira instância. Vamos lá, hipoteticamente, você pode criar 1000 hipóteses do que pode acontecer. Primeiro, de ter um magistrado não correto. Segundo, de ter um magistrado correto pressionado. Né? Eu vejo que o colegiado, né, é uma resposta mais plausível para esse tipo de delito de autoridade. Por mais que digam, isso é privilégio. Escute, o privilégio é natural, é às vezes acordado pelo próprio homem em respeitar determinada situação. O médico porque cura, o advogado porque me livra. Né? Você atribui valores na sociedade, dizer que não, isso é na natureza. Né? Então, o Rousseau diz lá no discurso da diferença entre as pessoas, né, que existem duas diferenças, a natural, que vem da natureza, que é a idade, né, que nos diferencia, que é, de repente, eu não ter uma saúde mental perfeita, ou, enfim, tudo que a natureza digamos, nos impõe, e que não é nem negociado. E segundo, né, a desigualdade é aquela convencionada entre nós, seres humanos, seja através de lei, seja através da valorização do indivíduo pelo conhecimento, pela força. Né? E a gente difere. Dizer que não difere é hipocrisia. E essas diferenças têm e são assentadas em determinadas sociedades. Por isso, o tratamento diferenciado também. Existe a impunidade? Existe. Agora, cabe à sociedade consertar essa impunidade nesse modelo. Porque se a gente alterar o modelo agora, eu não sei se a gente vai conseguir resolver o problema. Eu estou falando e dando a minha opinião. Posso estar redondamente enganado, mas é o que eu passo a deduzir do que me está sendo apresentado. Né? De repente, o bom político vai ser perseguido. O bom político, né, a pessoa correta na sua condição, pode. Por isso eu prefiro o colegiado para determinadas autoridades. Eu prefiro. Né? O atraso, isso é um problema operacional do judiciário hoje. Ou talvez uma criatividade maior por parte do legislativo, junto com o judiciário e com o próprio executivo, de repente um modelo diferenciado como o da França. Né? O que nós não podemos é achar que nós vamos copiar modelo lá de fora e que ele vai dar certo no Brasil. Ele tem que estar engrenado com a nossa cultura, com a nossa tradição, com a nossa forma. E falávamos outro dia, né, o que você levar na Dinamarca vai funcionar. O que você levar na Dinamarca. Por isso nós temos que nos aprimorar, né, as nossas relações para evitar que a gente tenha que ter tanto mecanismo, né, de regramento para que nós possamos viver em sociedade. Então, palpite. Não quer dizer que eu tenha razão, longe disso eu ter razão. Sempre falo para vocês que não acreditem no que eu falo aqui, vão pesquisar, vão ler, vão se instruir, que sirva aqui somente como um chamamento, um beliscão, assim, para que a gente possa, de repente, pensar diferente. Tem um pensador católico chamado Tristão de Ataíde. E eu já falei aqui em diversos programas, gosto muito de algumas passagens dele, quando ele diz assim que não tenho compromisso nem com as minhas ideias. E eu digo assim, pô, mas peraí. O cara não... E depois, ao longo da leitura, eu fui identificar o que é essa falta de compromisso com as ideias. É falta de compromisso com as ideias erradas. É falta de compromisso
com aquilo que não deve ser feito. Então, se eu vejo que eu errei, é a correção do percurso. Né? Eu não posso achar que eu estou sempre certo. Então, esse compromisso é com as ideias, né? Não com as minhas ideias. É com a ideia, inclusive do meu interlocutor que está correta. Por que não absorvê-la e, né, fazer parte da minha? Né? Se é o correto. Né? E a gente insiste, às vezes, num egoísmo, num afã de achar que a gente entende de tudo, né? Achar que está correto. Então, eu não estou correto. Eu só estou chamando a atenção, porque me preocupa muito esse discurso fácil, né? De que a prerrogativa de função acabar com o foro. Às vezes eu vejo advogado falando, porque privilégio. Então, advogado tem privilégio, porque advogado tem prerrogativa. Existem prerrogativas. E elas, quando feitas com equilíbrio, já dizia Marco Túlio Cícero, são corretas. Elas são, muitas vezes, mitigadoras, né, do sofrimento, da dor, daquilo que está errado. Então, vamos pensar bem e não acreditar em tudo que a internet diz. Ou, pelo menos, pôr em dúvida e pesquisar. O nosso objetivo aqui é fazer com que você corra atrás da informação, que você vá se informar. Essa é a melhor coisa que pode acontecer, você buscar informação e você, por si só, descobrir a resposta para o teu problema. Agora, dou meu palpite. Esse é o meu palpite. Né? De que a coisa não está bem certa. A coisa, como diz o caboclo, não está engrenado o negócio. Está faltando algum parafuso, uma porca ou uma arruela nesse mecanismo. Eu estou preocupado porque já imaginou cair todos aqueles processos em primeira instância aqui e ver o que vai se desdobrar disso. A coisa está funcionando. Né? Tinha que consertar a operacionalidade. O tribunal está sobrecarregado, né? Vê o mecanismo. Mas o que não dá... E eu vi e tem gente no STF contra e a favor. O Barroso, por exemplo, é a favor do término do foro. Não sei, de repente. Eu sei que tem deputado que vai comemorar. Posso garantir para vocês. Posso garantir. Porque o que acontece? Essa imunidade, para muita gente não queria isso. Queria que voltasse para a primeira instância. Já vi consultas a respeito disso, de deputados que perguntaram se podiam abrir mão da imunidade, né? daquela prerrogativa, se podia, para justamente voltar para a primeira instância. Para você pensar aí. Comece a pensar. E o parecer, a resposta do parecer foi que você não pode recusar uma imunidade. A imunidade que você tem escrita na Constituição, você não pode abrir mão dela. No exercício do mandato, lá a imunidade do parlamentar, ele não pode renunciar a ela. Mas já teve consulta, e não foi, se não me engano, uma. Né? Eu sei de uma porque eu li e li a resposta, de que não pode abrir mão da imunidade. A imunidade é concedida na Constituição, tem que ser cumprida. Então, tem muita gente interessada em que o processo volte lá do tribunal e volte para a primeira instância. E vamos ver qual é o tempo de duração de um processo como esse. Mas no tribunal prescreve, papapá. Ele vai passar também pelo tribunal. Ele também vai passar pelo tribunal. Porque se você operar os recursos, você vai até a última instância. O que você vai fazer é retardar a última instância. Né? Porque você parte. Se você for um deputado federal, você já larga do STF. Se for governador do estado, do STJ. Né? Mas você tem um mecanismo jurídico, que é a lei que permite de você recorrer das decisões. Né? Então, eu quero ver quanto tempo vai durar esses processos também de parlamentares de autoridade nesse período. É para você pensar. Vamos começar a parar de comprar coisa pronta, a galinha da padaria, né, que está lá girando.
Vamos um dia experimentar fazer a galinha, o franguinho no forno, ou de outra forma, mas não vamos... Ou pelo menos constatar que aquela galinha da padaria é a melhor mesmo. Aquele frango lá da padaria é o melhor. Se for fazer o que eu não consegui fazer melhor, aquele é o melhor. Mas eu tô com dúvidas, tá? Eu tô com dúvidas porque já atuei no Legislativo, eu sei como é que funciona. E eu tô vendo que tem gente comemorando. Até porque aquilo que estava para ser resolvido, puf, volta tudo. Não sei qual o texto legal, como é que está sendo escrito, né? Não sei se vai haver emenda, né? Mas vai ser discutido, está sendo discutido essa semana, e vamos aguardar a decisão. Quero falar agora de Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. João, temos tempo ainda, João? Júnior, desculpe. João, não sei quem que eu estou com a cabeça do João. Ainda bem que eu não chamei de São Pedro, né? Júnior, então temos quanto tempo ainda? Tá, então vamos lá. Eu quero falar da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Damos um comercialzinho aí, João? Júnior, que eu tô com o João na cabeça. Tô falando, ele tá falando bem de mim, certo? Porque esquentou o lago certo da orelha. Júnior, então vamos lá. Comercialzinho e voltamos logo a seguir, falando de Prefeitura Municipal. Ele nasceu com um dom e com uma missão. Ele proferiu mais de 15.000 palestras em 2.000 cidades pelo mundo. Participou de 8 conferências na ONU. Ele publicou mais de 350 livros. Vendeu mais de 10 milhões de exemplares e doou toda a renda para entidades filantrópicas. Ele tem 91 anos de idade, dos quais 70 dedicados à caridade. Atende mais de 5.000 pessoas carentes por dia na Mansão do Caminho. Sua mensagem reúne ciência, filosofia e religião em um único conceito. Ele foi nomeado Embaixador da Paz no mundo. Vem aí a história de um dos maiores humanistas de todos os tempos. Divaldo Franco. Sabe o que faz uma empresa ser eleita mais de 20 vezes a melhor para se trabalhar? É o amor no que faz. É ter na sua essência o atendimento que encanta pela alegria e pela simplicidade. E colocar isso na prática, todos os dias. É reconhecer quem está conosco e tentar tornar a vida dessas pessoas mais alegre para viver. Nós somos as Lojas MM, uma das empresas mais premiadas para se trabalhar no Brasil. E também uma das que mais premiam os seus clientes. Fazer você feliz nos motiva.
Porque para nós, você é fundamental e ponto final. Uau, 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 uau. 48 mil quilômetros diariamente, 217 ônibus, 85 mil passageiros, cerca de 1.350 colaboradores. Manutenção 24 horas. 260 lavagens diárias. 101 linhas. Treinamento contínuo. Tecnologia. Aviação Campos Gerais alia o empenho dos seus colaboradores ao que existe de melhor no mercado para prestar serviços de qualidade. Nós fazemos parte da sua vida e você da nossa. As lojas MM Mercado Móveis sabe que acreditar no potencial da nossa gente é oferecer grandes oportunidades. Por isso, a Semana do Brasil agora é também a semana da menor parcela do Brasil. E você merece os mesmos descontos incríveis das grandes liquidações do ano. Confira só: lavadora Electrolux a partir de R$ 119,90 mensais. Smart TV Philips 43 polegadas, só R$ 149,90 mensais. Cozinha 4 peças com balcão, só R$ 79,90 mensais. É isso mesmo. Comemore a Semana do Brasil nas lojas MM com a menor parcela do Brasil. E se não puder pagar agora, a primeira fica só para novembro. São 60 dias para começar a pagar. Semana do Brasil é nas lojas MM, porque valorizar o que é nosso é fundamental. E ponto final. A Centro-Seg Segurança conta com a maior estrutura operacional dos Campos Gerais, mais de 20 anos de experiência em monitoramento de alarmes e com diversas equipes, sempre preparadas para melhor atendê-los. Contamos com os seguintes serviços: monitoramento de alarme com a mais alta tecnologia em segurança eletrônica, instalação e monitoramento de câmeras para sua residência ou empresa, serviços especiais de rondas monitoradas e também apoio em abertura e fechamento de sua empresa, vigilância armada e desarmada, portaria e terceirização de serviços. Conheça a Centro-Seg, Rua Doutor Paula Xavier, 1266. Telefone 3028 8203. Centro-Seg Segurança, desde 2001, cuidando de sua empresa e do seu patrimônio. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha. Eu falei que íamos falar da prefeitura, falamos no primeiro bloco aí a respeito do foro de prerrogativa de função e dei minha opinião. E agora vou falar a respeito da prefeitura municipal. Agora não é uma opinião, agora é uma constatação. A prefeitura de Ponta Grossa está numa situação muito difícil. Muito difícil, nós estamos vendo... não precisa nem pela notícia, né? Pelo próprio passivo urbano que a gente verifica na cidade, com ruas esburaqueadas, a obra a passos de cágado, né? Aquela tartaruga que não anda para frente, quando ela anda devagar para frente, né? E que não está resolvendo o problema de Ponta Grossa. Emprestaram um caminhão de dinheiro à Prefeitura Municipal. É uma antecipação de receita orçamentária feita. E, obviamente, vai ficar uma dívida para o próximo prefeito, acredito eu, impagável. Hoje, pelo orçamento, e aí eu divirjo do secretário de Finanças, que foi dar uma entrevista para nós na Rádio P, e ele falou que a dívida do município era de 368 milhões de reais, e, na verdade, a dívida hoje da prefeitura é 408 milhões de reais, segundo o próprio secretário. Eu acho que houve uma divergência, eu acho que ele meio que
trocou os números ali, eu vou pensar que foi isso, né? Porque eu gosto muito do secretário Cláudio Grukowski, funcionário de carreira da prefeitura, mas eu divirjo dele. A prefeitura está devendo 408, segundo o próprio secretário. Estou pegando a informação do orçamento que aportou na Câmara de Vereadores, 408 milhões a dívida da prefeitura. E note bem, sob dúvida. Sob dúvida. Está duvidando? Estou duvidando. E eu tenho mecanismos para explicar por que eu estou duvidando. Primeiro é a dívida com a Sanepar. Nós temos um passivo que hoje gira em torno de quase 60 milhões. Eu não sei quanto a prefeitura já pagou desse passivo, mas gira em torno de 50 e poucos milhões. Eles perderam uma ação, a prefeitura numa querela ali com a Sanepar, né? Tinha um benefício, só que havia um contrato feito pelo Pedro Vosgrau que se o benefício não fosse paga a conta de água da fatura agrupada, perderíamos o benefício dos 50% dos prédios públicos. E o prefeito Marcelo Rangel perdeu esse benefício dos 50% e ele está sendo discutido na justiça. Então, era uma dívida de 20 e poucos, quase 30 ou 30 milhões de dívida, passou a ser uma dívida de 50 e poucos, que hoje já está beirando os 60 milhões. Certo? Certo. Segunda pergunta. A prefeitura, no ano de 2016, não pagou a Previdência Social. Não estou falando de apropriação indébita. Porque a apropriação é quando você pega o dinheiro do funcionário, da contribuição dele, da Previdência, e deixa de recolher para a Previdência. Isso que a prefeitura fez. Ela pegou dinheiro que era descontado do trabalhador público e recolheu para a Previdência. A sua cota patronal de 20% eles não recolheram no ano de 2016. Aproveitaram na administração pública. E você sabe quem está pagando isso? Somos todos nós. Só que detalhe, eu não vejo o empenho desses valores que chega próximo a 60 milhões de reais. Ou um pouquinho mais hoje. A prefeitura renegociou esta dívida com a Previdência. Fez uma renegociação e ela está vindo descontada. Só que ela não empenhou. Eu não consigo encontrar no portal de transparência o empenho dos débitos com a Previdência. Ou seja, contabilmente, na contabilidade pública, isso não aparece. Consequentemente, melhora para a prefeitura poder fazer endividamento, melhora para a prefeitura, para ela apresentar o seu limite prudencial, porque se eu deixo de lançar dívida, obviamente que minha despesa baixa, a minha receita permanece inalterada, ele baixa o limite prudencial e aumenta a minha capacidade de endividamento. O prefeito foi e emprestou dinheiro. E eu não estou afirmando, eu estou dizendo que eu não encontrei. Porque o site da prefeitura, a transparência da prefeitura é horrível. Horrível. Estou falando aqui publicamente, é horrível. Você quer achar alguma coisa? Tem que ir em tal lugar. Isso tinha que estar com fácil acesso. Não há empenho. Se existe esse empenho, que me mostre o empenho. Porque se essa minha dúvida se concretizar, se real for, isso é uma pedalada. É uma baita, não é nem uma pedalada. Eu acho que já é um motor de moto tracionando. Por isso que eu gostaria de uma explicação do poder público e a gente não tem nem enquanto contribuinte. A Câmara, eu não sei se anda acompanhando a execução orçamentária, dívida do município. Não, confesso para vocês que eu não tenho acompanhado, tenho feito o meu trabalho e somente porque eu não sou vereador mais, eu estou fazendo jornalismo, né? Fazendo comentário. Mas isso está me surpreendendo, o tamanho do passivo que vai ser deixado financeiro para o próximo prefeito. E daí aí que eu queria chegar. O pior,
O passivo pior não é nem este passivo, o passivo financeiro. O pior é o passivo que vai ser deixado na cidade de Ponta Grossa. As ruas, a situação de tráfego, o momento. Foi prometido demais para a população de Ponta Grossa. E não foi feito nem um terço do que foi prometido ao povo de Ponta Grossa. Lembra dos microterminais? Cadê aqueles microterminais que viviam cacarejando que ia sair microterminais? A atual administração não conseguiu resolver os 3 maiores contratos. Está um rolo angu de caroço que a gente não consegue desvendar. Sanepar, Lixo e o Sanepar, Lixo e qual é o terceiro? E VCG. Agora vai sair o aumento do transporte coletivo. Saiu, né? O aumento do transporte coletivo. Daí eu pergunto, como é que está a cidade de Ponta Grossa? Vamos comemorar o aniversário da cidade, sem dúvida nenhuma. Ponta Grossa é a terra do coração e tudo, mas e a situação que vai ficar para o futuro? Essa perplexidade que vai ter. O próximo prefeito vai ter que mentir para ganhar a eleição. Eu estou falando com você aqui a pura verdade. Porque se ele disser o que ele tem que fazer, ele não ganha a eleição. Eu não vou acreditar num pleito eleitoral onde o candidato vem e me diga que vai pavimentar a cidade, que vai fazer isso. Como aconteceu com o governo anterior, que falou que ia fazer 4 mil quadros, que já está 70%. Não está, desculpa a expressão, não está bulhufas nenhuma. Não está. É só você sair na rua. Pior, o que tinha de asfalto está se perdendo. Eu venho para cá, a gente brinca às vezes de contar buraco, né? Sabe, já não dá mais. Já está na casa, era na casa da centena, agora está na casa do milhar. Porque quando você entra numa rua, é difícil. E não é só ruas. Em determinados bairros, porque não foram atendidos, é a cidade inteira. O Varandas estava um caos. Não é só pela obra da Carlos Cavalcante, é porque não foi feita uma estruturação do trânsito para suprir a demanda já existente lá na região. Foi mal feito. A obra paralisou, tem gente tendo prejuízo lá na Carlos Cavalcante. A obra foi lenta, começou errada, teve problema de engenharia, de projeto. Estou falando porque isso não fui eu que falei. Os próprios moradores da Carlos Cavalcante ali da região sabem disso. Inclusive eu estive com um empresário que me contou a situação dele. Ele tem um imóvel na Carlos Cavalcante, ele contou. Os engenheiros pararam aqui, disseram que perfuraram errado aqui, atrasou a obra em 20, 25 dias. Agora, e o meu comércio? Palavra dele. E o meu comércio? E a obra meio lenta? E vou dizer, a construtora que está fazendo lá é boa, que é a Moro. É uma boa construtora, faz obra boa, né? Faz obra boa. Agora, tem que receber para fazer a obra, tem que ter certidão, tem que ter dinheiro para fazer a obra, né? Agora, o que nós estamos vendo, e o que me preocupa muito, é esse passivo que vai ser deixado para o próximo prefeito e a mentirada que vão ter que contar nesse pleito eleitoral para dizer que vão resolver o problema da cidade. Porque quem disser que vai fazer isso, aquilo, você começa a duvidar. As medidas que vão ter que ser tomadas depois deste governo Marcelo Rangel são as piores possíveis. A primeira coisa é uma auditoria. Auditar as contas. Foi um governo que teve problema de cartel, de obras. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse é a Escola Francisco Pires, lá do Caracará. Né? Foi montado um cartel em Ponta Grossa. Volto a repetir. Estou dizendo que está nos autos do processo, na primeira ou segunda vara da Fazenda Pública de Ponta Grossa, onde está lá empresários que receberam dinheiro em cheque, propina em cheque, para deixar de participar de uma obra onde a empresa Valor foi vitoriosa. Correu dinheiro, correu cartel, e esse cartel devia estar funcionando aqui em Ponta Grossa nesse período. Ou só fizeram essa obra no cartel. Se era um cartel preexistente onde você diz que tem que pagar para fulano, é porque tinha coisa errada.
Eu estou afirmando aqui, porque tem provas contundentes do envolvimento de secretário, de envolvimento de pessoas junto ao processo em questão. Não sou eu que estou falando, volto a repetir, são os autos do processo. E se quiser eu posso trazer aqui. Se alguém está se sentindo ofendido ou alguma coisa, eu posso trazer o processo, o inquérito aqui, o processo em andamento e mostrar. Inclusive uma tentativa de recebimento de 5 milhões e pouco do sofrimento dessas crianças que não tiveram a escola no momento que deviam de ter. Então, a primeira coisa que tem que se fazer na prefeitura é uma auditoria nas contas. Porque o próximo prefeito vai ser um administrador financeiro de dívida. O segundo ato dele é a revisão do funcionalismo público. Ele vai ter que rever. Ele vai ter que rever. E quem disser que não vai rever é mentiroso. Mas daí não ganha os votos do funcionalismo. Por isso que eu digo, o próximo prefeito vai ter uma responsabilidade muito grande. Uma obrigação muito grande, sob pena de nós vermos, não existe falência para o poder público, mas vai arrebentar uma cidade que já está arrebentada, nós vemos aí pelas ruas da cidade. E quando eu falo em outras coisas, vamos falar em saúde. Olha o passivo da saúde. Vocês sabem quanto tempo você demora para ter uma consulta com o oftalmo? Aqui comigo, olho no olho. Vou contar para vocês. 2 anos. 2 anos. A pessoa que tinha meio grau, daqui 2 anos vai estar com 1 grau. Porque quando vão chamar ela, pior, são outros problemas. Um cardio, um amigo meu, demorou 2 anos, chamaram ele a semana passada 2 anos. Ele tem 2 pontas de safena e uma de mamária. Tinha que ter revisão semestral. Aí. E daí, o que acarreta isso, esses problemas da saúde? E aí eu culpo o município e o Estado. O município e o Estado. Tem mais de 1.000 pessoas esperando neurologista. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Está todo mundo quieto. Ouvidos de mercador. Até o povo não reclama mais. Até o povo não reclama mais. O povo está morrendo à míngua. Eu tive, esta semana, encaminhando uma pessoa na área de saúde e me deparei com uma senhora, ela e o esposo, pessoas novas. Assim, no máximo 27, 28 anos. A menina com um problema gravíssimo. Ela faz 6 meses que espera um hematologista. E a suspeita dela é gravíssima. É gravíssima. E nós não temos um hematologista no sistema. Existem profissionais em Portugal, mas não temos dentro do sistema. E isso é culpa de quem? É culpa do município e culpa do Estado. É culpa da classe política que não está correndo atrás para resolver o problema dessa sociedade sofrida que está aí. Nós estamos... É este passivo que é o pior. É o sofrimento das pessoas por faltar manutenção na via pública, por não ter um atendimento de saúde. E daí o Estado, quando eu digo Estado, eu digo o poder público de modo geral, gasta mais. Porque quando não previne ou quando não faz certo, vai fazer o custo maior e ele vai ter que ser pelo Estado, porque a Lei 8080 lá do Sistema Único de Saúde diz que saúde é direito do cidadão e um dever do Estado. E o Estado é incompetente, seja município, Estado e União, para dar provimento a essas obrigações que ele tem e não consegue resolver. Porque é incompetente, porque age politicamente, porque não tem técnica para a resolutividade dos seus problemas, é administração bombeiro. O orçamento é uma peça de ficção administrativa que não serve para nada, porque é modificado a todo instante, porque não existe um planejamento prévio. E assim vai tocando o país.
Então, as coisas que têm que ser ditas durante o período eleitoral, você que está me vendo, comece a duvidar. Quando vierem com prosinha de dizer que tem isso, tem aquilo, vai fazer aquilo, aquele outro, comece a duvidar. Quando o vereador vier para você e disser que vai pavimentar a tua rua, que vai fazer isso, ou que fez isso, é porque você vendeu para o executivo. É porque você alienou ao executivo. Ah, mas eu sou vereador do governo. Ah, então tá bom, você é do governo. Agora, o cara que muda de lado, o cidadão que muda de lado, é porque se encostou no cofre público para poder dar alguma coisa para o povo. Porque o povo vota pelos valores individuais. Aquilo que me fez para mim, tenho voto. Não existe um pensamento coletivo da população. Vereador, deputado, senador, é para fazer leis e fiscalizar. Não é para arrumar as coisas. Né? Não é para fazer negociata. E eu, quinta-feira, que é o próximo programa, assisto. Eu vou mostrar negociata aqui no programa. Voltamos quinta-feira, programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.